caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos para mais uma aula tratando do quinto mandamento. Veja, nós estamos tratando de leis e eu disse que além do que ia tratar do quinto mandamento, ia tocar nos poderes para a gente poder entender na questão do império das leis, na questão das formas de governo, qual deve ser a nossa postura. Qual é o melhor tipo de governo? Nós descobrimos que é o reinado. Só que é possível ter reinado nos dias de hoje com a mentalidade que nós temos da população, da sociedade, dos governantes? Nós precisamos, para uma pessoa governar, ela precisa de virtude, entende? Para você governar a sua família, você precisa de virtude. Para você governar a sua vida, você precisa de virtude. Quanto mais governar um país, uma cidade, imagina o quão complexo é, quantas necessidades e quantas situações diárias, vereadores, deputados, assessores, governadores, presidente, juízes, passam e têm de tomar diversas decisões. Eles podem tomar decisões erradas, todo mundo pode errar, todo mundo é passível a erro. O grande problema é que não se trata apenas disso, se trata também de todo um jogo que acaba se fazendo. Por quê? Porque a necessidade de um é comprada numa situação, o outro tenta um acordo que também não é, se não é ilegal, é extremamente imoral. E nisto você cria todo um complexo sobre a sociedade, não só do Brasil, mas a gente falando de mundo. Então essas diversas situações ocasionam uma queda da virtude, um vício no comportamento do lidar, na política dos governantes e consequentemente nós não temos aquilo que é mais falado nos dias de hoje, democracia no sentido virtuoso, que seria a república. Nós temos um estado popular, ainda que não tenhamos uma ditadura, Então é isso. E consequentemente a gente vem tratando do quinto e do sexto mandamento. Então nós estamos fazendo esse revezamento para você entender. Eu vou em alguns pontos do catecismo, vou em alguns pontos gerais, filosóficos, sociológicos, psicológicos, para a gente poder dar esse geralzão. E hoje e a próxima aula vão tratar de temas do quinto mandamento que nós tivemos muito discutido por conta de dois fatos. Primeiro, nós tivemos, na verdade nós estamos tendo ainda o confronto Rússia-Ucrânia. Então na próxima aula a gente vai falar sobre guerra e nós vamos falar sobre a pena, as penas que são dadas e principalmente uma que não existe no Brasil, e que houve recentemente um comentário do Papa, que quando eu ler a opinião da igreja você vai falar, mas o Papa disse diferente. Você vai entender o contexto do que o Papa disse, o que ele quer dizer e que tem muito a ver com o que eu expliquei agora há pouco e expliquei na aula passada sobre o comportamento dos governos. Aí você vai entender por que o Papa usou aquela expressão. Hoje também, o tema que a gente vai tratar é um tema que ficou na boca de todo mundo nesta eleição que tivemos no final do ano passado. Por quê? Porque dos dois lados haviam uma discussão sobre a questão das armas, sobre a questão de onde está e por que tem que estar na mão do cidadão, por que não é melhor desarmar-se. A primeira coisa que a gente pensa como cristão, e aí você vai concordar comigo aqui, todos os católicos aqui vão concordar, o católico deve ser, não só o católico, os cristãos também não católicos, por conta do quinto mandamento, devem ser pacíficos, ok? Nós trabalhamos pela paz, verdadeiramente, porque não é uma paz aparente. Quando nós chegarmos no período na aula da politização, eu vou falar
O que quer dizer quando deputados, senadores, presidente, juiz fala estamos aqui para pacificar? Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. Porque o pacificar deles é paz não importa como. E não é assim que funciona. Porque para a paz acontecer, se você tem um distúrbio, você precisa acabar com esse distúrbio. Os governantes só acabam com distúrbios sociais quando isso os incomoda, não quando incomoda a população. Porque se alguma coisa não os incomoda e é algo que atrapalha o andamento da população, ou eles estão ganhando alguma e não falam, e aí a gente não tem como provar, que é o mais provável, ou eles estão amedrontados e estão sendo dominados por este poder, vamos dizer assim, que começa a dominar as entranhas aí do país. E aí o tema legítima defesa foi a grande discussão, porque pessoas começaram a entrar para clubes de tiro, outros compraram o porte de armas e a gente vem mais ou menos ali entre 2004 e 2005 com o Estatuto do Desarmamento, que vinha fazendo um trabalho ostensivo sobre a população para que as pessoas se desarmassem. Diz agora o atual governo, nós estamos em 2023, se você estiver assistindo, então aí você procura, que a intenção deles é restringir esse acesso que havia aumentado e voltar a trabalhar numa campanha de desarmamento. Leandro, qual é a opinião da igreja sobre isso, Leandro? É lógico que eu não vou dar a minha opinião. Entende? Vamos ver a opinião da igreja. Porque é aqui que a gente obedece. O que eu quero dizer? É que eu vi católicos discutindo. Alguns católicos concordavam com desarmar, não, a arma é sempre mal. Veja aí, alguém colocou lá um fato de uma criança que pegou a arma, o outro coloca um fato de um cidadão comum que pegou a arma por causa de uma discussão de trânsito, o outro que jovens pegaram as armas legais dos pais e entraram na escola e fizeram o que não deveriam fazer. Bom, isto é possível de acontecer. Entende? Isto é muito possível de acontecer. Bom, nós temos os fatos aí de criança que pegou, de gente que, tendo o porte de armas, utilizou a arma para coagir um outro cidadão, e outros onde o pai, o familiar, alguém possuía o porte de armas e um jovem pegou para sair por aí fazendo loucuras, ou foi uma intimidação, ou foi uma agressão, ou realmente foi para o finalmente com a arma. Então, grande problema. Mas nós temos um grande problema aqui. É claro que o tema hoje é defenda-se, não é só legítima defesa. Eu quero entrar na legítima defesa e depois eu quero dar um detalhe do quinto mandamento, porque algumas pessoas às vezes acham que é só a vida física e não é. Mas nós vamos terminar a legítima defesa, que é o mais evidente e é o problema social, a discussão que se causou, e vamos lá. Também se sabe de muitos casos onde realmente o cidadão protegeu alguém. Eu recebi vídeos de donos de lojas que estavam sendo assaltados, conseguiram proteger, de pessoas que iam ver seu parente, seu amigo ser assassinado, outros que na hora que o bandido chegou, percebeu, saiu correndo. Vários vídeos, tem um vídeo que um cara consegue se defender e aí o outro vai lá buscar, porque a arma não estava na mão do cara, lógico, na loja, pega a arma e aí consegue proteger as outras pessoas. Então, de certo modo, a arma protege algumas pessoas e causa danos a outras. E aqui eu ainda nem entrei
no pessoal do crime. Eu não estou falando dos criminosos, estou falando de cidadãos, tá? Os cidadãos como um todo. Nós temos as duas coisas acontecendo. Nós temos alguns que só usam em clubes, né? Aprendem e tudo mais. Outros que usam realmente para se proteger na sua loja, no seu estabelecimento, na sua casa e conseguem. E outros que acabam perdendo o controle ou dele mesmo, ou alguém mexe na arma e ocorre um acidente, ou alguém pega essa arma e vai fazer o que não deveria fazer. Bom, essas discussões se estenderam ao longo do tempo, então alguns davam os bons exemplos, outros pegavam e colocavam os maus exemplos. Aí nós temos que, primeiro, discutir a moralidade das coisas. Isso Santo Tomás de Aquino, a própria igreja, vai dizer para nós que as coisas não são más em si. Para algo se configurar mal, ele necessita de uma ação humana e da sua intenção. A intenção vai definir. Então a arma não é nem boa nem má. Ela está ali. Se o cara não tiver armado, mas ele tem uma faca, mas ele tem qualquer outra coisa, ele utilizar para atacar o outro, ele vai utilizar qualquer outra coisa, né? Seja uma cadeira, né? Seja lá o que for, para se proteger ou para atacar. Então não se trata efetivamente da arma. A arma ela vai ser boa ou vai ser má dependendo de com quem ela está e qual é a intenção do coração da pessoa. Intenção do coração, leia-se alma aqui, tá? Qual é o que a pessoa está planejando? Qual é a ação que ela vai tomar? É desta ação que estamos falando. Então, ele utilizará de um meio para atingir um fim. Se este fim não é bom, o meio que ele vai utilizar acaba ficando prejudicado, acaba ficando viciado, acaba sendo o problema. E não propriamente a coisa em si. Então, nem tudo você vai já definir e dizer assim, isso é mal em si. Então a arma, nenhuma arma é um mal em si. Assim como o dinheiro não é um mal em si. Tem gente que o dinheiro é um mal. Não, não é. Ele pode ser mal, ele pode ser bom, ele vai depender da ação da pessoa que utiliza o dinheiro. Para que a pessoa utiliza o dinheiro? Aí você vai definir qual é a intenção. Então a intenção da pessoa é que vai definir se é pecado, é que vai definir se é mal. E é claro, eu sei que na cabeça de muita gente que é contra a posse de armas, existe aquela coisa assim, mas o Brasil não tem educação para isto. Meus irmãos, o Brasil não tem educação para muito mais coisas, né? Infelizmente. A gente é despreparado para muitas coisas. E vocês vão vendo diversas situações ocorrendo no país, não apenas no sentido da violência, mas no sentido de comportamento, no sentido de empreendimento, no sentido político, social. Você vai percebendo diversas situações. Então não há uma base educacional, eu não estou falando só de escola. Lembre-se do que nós falamos em aulas anteriores sobre a formação do caráter que é dada pela família. Mas se a família também já não tem esse caráter formado, como ela vai formar? E mais, quando existem outros problemas que dificultam essa educação, quem é que está educando e dando essa orientação? Para onde está levando essas pessoas? Então é muito difícil de você dizer. Aí algumas pessoas ainda usam aí, eu acho uma desculpa bem mais bobinha, mas é uma coisa que o pessoal fala, então vamos mencionar aqui. Aí a gente fala as duas coisas, os dois pontos. Algumas pessoas ficam reclamando então que mas esses irmãos, porque alguns católicos ou não católicos, mas cristãos, tiram fotos, né, com a arma na mão, né, o cara tirando foto, atirando no clube, né, de clube de tiro, né, fazendo pose e tudo mais. Isso aí, gente, primeiro, é só vaidade. Mas a discussão é sobre o que? É sobre vaidade ou é sobre as armas?
Se for sobre vaidade, bom, é seu amigo, vai lá e conversa com ele. Se ele simplesmente está se mostrando porque ele faz, porque ele atira e tal, é vaidadezinha, bobagem. Pode ser uma infantilidade, mas você tem certeza que esse é o problema? Né? Então, não, mas quando ele faz isso, ele mexe com as outras pessoas e as influencia. Eu vejo pessoas que fazem, para mim é um contrassenso, né? Muito preocupadas com essas pessoas que tiram foto com armas na mão, mas não se preocupam nem um pouco com coisas verdadeiramente malignas, e aí defendem ou concordam com alguns tipos de comportamentos bizarros que a gente vê por aí, de músicas absurdas que a gente escuta por aí, e tá tudo bem. A pessoa mesmo fala, não, é jovem. Mas que negócio é esse que é jovem? E porque é jovem precisa fazer todo tipo de bizarrice? Precisa dançar qualquer tipo de coisa que hoje em dia, assim, sempre foi, né? Já vem de longa data. Já tem quase 30 anos isso, assim, pelo menos que eu acompanho, assim, negócio ostensivo. Já tinha antes, mas de música sem vergonha, uns 30 anos pelo menos já vai fazer. Não, é jovem, é fase, é não sei o que e tal. Então, uns comportamentos estranhos. E principalmente, assim, quando a coisa vai pro 6º e pro 9º mandamento, ninguém liga. Todo mundo faz. Não, mas isso aí... Você acha que Deus vai se preocupar só porque o rapazinho lá, a menininha lá... não. É só amor. Né? Aí vira amor. Então, cuidado. O pecado ele não vai estar... quando ocorre o ato é a febre. A febre apareceu. Ou a pessoa está com febre. Ninguém tem febre. Febre não é doença, gente. Febre é consequência de uma doença, de alguma patologia na pessoa. Se a pessoa está com febre, alguma coisa interna nela não está bem. Então, quando começa a aparecer as pessoas já tendo um comportamento lascivo, isso aí é a febre. Já foi, mas existe uma intenção inicial que é o problema, que é aí onde é o trabalho que nós precisamos fazer. É esta educação que eu estou falando, é essa raiz profunda que eu estou falando. Então, quando a gente volta aqui para a legítima defesa, precisa entender, mas espera aí, a igreja fala de legítima defesa? Fala. Legítima defesa está na lei. Eu sei que tem gente querendo mexer nisso. Tem. Mas, se mexer, existe um negócio chamado igreja, que tem a lei de Deus. E esta é a que deve ser seguida. Lembremos-nos de Pedro falando para os rabinos lá, primeiro é a lei de Deus, depois a lei dos homens. Eu não estou preocupado com isso. No parágrafo 2263, vai dizer assim: a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente. É proibido matar o inocente. Isso já está desde Êxodo 23, versículo 7. Não matarás o inocente nem o justo. Okay? Então, por isso que a igreja é contra o aborto. Por isso que a igreja é contra uma pessoa que está lá na dela, só porque ela está com uma idade avançada você defender que que tem que acabar a vida dela. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. É que pode ocorrer a morte do agressor. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Você precisa se proteger. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Primeiro você precisa proteger-se, senão você não consegue proteger ninguém. É a defesa. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Tem situações que a pessoa não tem como não matar o agressor, porque ou é ela ou é ele. Então, nesta situação da defesa, da legítima defesa, que o agressor vem para matá-lo,
e você se defendeu e acabou acarretando a morte do agressor, não é pecado. Ok? Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, aí sim será ilícito. Tá bom? Quer dizer, a partir do momento que, ou com uma arma de fogo, ou com alguma outra coisa para se defender, ou com artes marciais, que tem gente que luta muito bem, sabe como imobilizar ou até dificultar a situação. Bom, ele conseguiu, repeliu com a violência, né? E acabou a medida. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já imobilizou, dificultou a vida do agressor, a vida do bandido, a vida do ladrão. Não é necessário omitir esse ato para evitar de matar o outro, porque antes, né, do outro ele está obrigado a cuidar da própria vida. Então, quer dizer, na pior das hipóteses, quer dizer, não tem jeito, ele tem que matar o agressor. Mas se houver chance de só imobilizá-lo, de feri-lo a ponto de que ele não tenha condição de luta, então basta isso, né? Agora, o cara vai lá e judia ainda mais, espanca, opa, aí já a igreja já não concorda, tá bom? Então, é claro que todo mundo sabe que existe uma forma de analisar, né? Porque pode haver que a pessoa entrou em surto e no desespero, né, começou a atirar para todo lado, aí picotou o cara, isso aí a gente já ouviu. E quando chegou a pessoa estava completamente desesperada, né? A legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave. Defenda-se. Para aquele que é responsável pela vida de outros, né? Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A esse título, os legítimos detentores da comunidade civil pela qual são responsáveis: polícia, exército. Entende? A polícia e o exército têm esta obrigação. E agora eu vou estender, depois, muito provável que eu vou voltar ao que está dizendo, né? Preste atenção, tem mais uma coisa que se defende aqui, que não estará escrito aqui, mas vai se falar também no 8º mandamento, porque aí é o mandamento que trata de verdade, de mentira. Mas para evitar a morte espiritual, você tem que defender. A apologética, meus irmãos, ela é a arma que você tem. Você precisa entender o catecismo, você precisa entender a Sagrada Escritura e você precisa bater em cima disso. O pessoal não pode ficar falando, aliás, né? Vocês viram, já saiu o vídeo já, ou não? Não, já saiu o vídeo sim. Que eu mandei uma resposta aí para um sem vergonha, né? Porque, me desculpa, não tenho mais paciência para isso não. Então, quando começam a agredir a Santa Igreja e consequentemente colocam a vida das pessoas em risco, vida espiritual, se as pessoas continuarem na mentira, as pessoas continuarem dizendo essas besteiras sobre a igreja e o povo começa a se convencer disso, fica nessas barbaridades e começam a pecar. Porque, não precisamos de igreja, então cada um entende Deus do seu jeito, então eu monto a minha denominação, porque eu sou o papa de mim mesmo. Então, meu amigo, é o fim, isso aí é uma morte espiritual, é inferno, não tem nem conversa. Então você precisa defender a igreja, ser corajoso e mandar esse cara às favas, essa pessoa ir passear. Sai fora, porque você não vai vir aqui para prejudicar, não só o canal, né? O canal é de menos, né? Mas a igreja tem de ser defendida. Mas existem pessoas corruptas, então tire estas pessoas também. É dever, aí não é dever seu, é dever da igreja excomungar quem está de gracinha, de piada, de falsidade, de mentira, ensinando heresias, fazendo loucuras. A igreja tem o dever de puni-los. Tem um padre aí que ele acha que os poderes brasileiros resolvem o problema. Ele foi até, me parece, no STF para, eu quero resolver meu lugar. Você fez bobagem? Quem resolve, meu querido, é a Santa Igreja Católica.
O Papa falou, água parou. É aqui que resolve. Não é. Isso aqui não é emprego, cara. Tá vendo? Você tá tão fora, esse padre aí tá tão fora do negócio, que ele acha que é um emprego, é um trabalho. Aí eu vou pedir no Ministério do Trabalho. Aí eu vou pedir... Ninguém vai resolver nada isso aí pra você não, cara. Como é que eu posso respeitar, né, um padre que foi retirado de sua atividade porque estava de brincadeira? Eu não vou falar aqui, depois vocês procurem. Procure padre que foi, né, ao STF pedir os direitos dele. Mas isso aqui não é empresa não, cara. Igreja não é empresa não. Inclusive, eu não ganho para fazer o que eu estou fazendo. Ah, Leandro, tenho certeza, você já tem mais de 1.000 inscritos. Olha, gente, é brincadeira isso aí, né? Vocês olharem, vocês estão achando... Eu não sou esses caras de 1 milhão de views. A quantidade de visualização, veja a quantidade de visualização, é muito pouca. E a quantidade de vídeos é enorme. E eu faço questão que seja grande, por quê? Porque conteúdo tem. E eu trabalho sozinho, mas tem conteúdo. Conteúdo não falta. Então a gente tem o dever de proteger as pessoas. Você tem não só como pai e mãe, olha, você protege a vida espiritual do seu filho. Por isso que é pecado não batizar o filho. Por quê? Porque ele cai nesse perigo aqui. Então você precisa defendê-lo. Você precisa defender-se e defender os seus da mentira. Da mentira do pecado que vai se apresentar neste mundo. Então, muita gente às vezes quando a gente fala assim, olha, não concordo com essas ideias, ai, não tem problema não, a gente está dialogando. Cuidado com esses diálogos. Porque se esse diálogo, apesar de não parecer, ele tem uma malícia de te afastar daquilo que é de Jesus, apenas por um diálogo amigável entre pessoas de outras religiões, mas está te levando para longe daquilo que é a doutrina da igreja, sai fora disso. Larga essa porcaria aí. Né? Se é um diálogo que precisa ter entre as religiões, eu fiz um vídeo sobre isso nos dias de hoje, para que as religiões possam se proteger, e nós falamos de Estado laico, né? De que o Estado engula todas as religiões e aí ninguém pode se manifestar, opa, parou. Então, de certo modo, eles precisam se ajudar. Também existem essas questões que todas elas são verdadeiramente a favor da vida, então são contra o aborto, são contra a eutanásia, são contra a liberação de todas as drogas. Por quê? Porque essas coisas vão matar as pessoas. E aí elas se impõem. Ah, não pode falar porque vocês não têm visão científica. Mas peraí, a sua visão científica é esta visão prejudicial ao corpo e à alma do outro? Então você tem que ser derrubado. Entende? O pessoal tem que se manifestar e pedir a saída dessa pessoa. Essa pessoa não está capacitada para governar a posição na qual ela está. Por quê? Porque ela está querendo o mal, ela é maliciosa, ela é vil, ela é terrível, então ela precisa ser derrubada. Isto também é a legítima defesa. Isso também precisa acontecer. Voltando para as armas. A esse título, os detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis, polícia e exército. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum, o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos e às regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. Então, muitos desses casos existe uma pena para cada crime. Então, tem o crime, tem uma pena específica, pode ser considerado, dependendo, um crime hediondo, então a pena é maior, um crime comum. Então, cada caso aqui. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública e de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e responsabilidade do culpado, veja aqui, porque isso vai ser repetido na próxima aula, o recurso
a pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos quer dizer não cruéis, né, bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. E aí vem a grande pergunta que muita gente faz. Leandro, então a igreja considera que pode-se ter armas? A igreja então defende o uso de armas por parte do cidadão? Ela permite então que as pessoas possam ter armas? Ela valida? Bom, nós precisamos entender aqui. Ela permite? Permite, mas ela não obriga. Então você, cidadão comum, você pode ter uma arma, ou se você não quer ter uma arma, você não tenha uma arma. Ela deixa aberta. O que a igreja considera, e isso está muito claro nas palavras que eu disse, é: as autoridades precisam estar armadas para proteger a cidade e, consequentemente, desarmar o bandido. O que está ocorrendo e ninguém pergunta por quê? Porque sei lá qual que é a do jornalista. O jornalista escuta o governante falar: não, temos que desarmar as pessoas, que risco. E ninguém faz a pergunta: tá, quando o senhor vai começar o desarmamento do bandido? Ninguém faz essa pergunta. Aí quando você fala isso para uma pessoa: mas espera aí, mas você sabe que não dá. Ué, mas tem que lutar nesse negócio. Ou vocês concordam com o discurso de alguns anos atrás, né? Já tem mais de década isso aí, tá? Saiu um documentário do Fernando Henrique Cardoso com Mandela, né? Mandela nem está mais entre nós. Fernando Henrique Cardoso, Mandela, e tinha mais um, acho que era o dono da Microsoft, acho que era ele, não sei, se não for depois vocês me lembram aqui, escrevam nos comentários, tá bom? Que eles saíram fazendo palestras e tudo mais, Fernando Henrique um dos cabeças, falando assim: nós perdemos a guerra contra o tráfico. E assim não dá, assim não pode. Então nós precisamos então liberar todas as drogas, não sei o que, porque nós perdemos a guerra e agora já foi. Não é assim que funciona, cara. Por quê? Porque dentro desse negócio do nós perdemos a guerra, existe uma complexidade muito grande. Veja, garotada, molecada da década de 90 e 2000, lembra dos comerciais Droga Nem Morto, tal. O pessoal fala muito depois, né? Um pouquinho depois, o Proerd e coisa, mas eu lembro de alguns comerciais pesados, sérios, né? Tinha um da Ana Paula Arósio, que até o rosto dela se modificava. Hoje você não tem mais esses comerciais. Hoje o pessoal não liga, e aí propriamente nas emissoras, aquilo que era banido, que não era permitido, né? Hoje não, hoje o cara, né, além de poder cantar, às vezes ele põe lá em segundas intenções, então alguns percebem, outros não, que ele está fazendo apologia, outros não, falando descaradamente que fuma maconha e que já usou outras drogas e tal. A gente sabe que grande parte, né, mas tem um negócio bem sério aí, né, mas artistas e algumas profissões fazem uso, não estou concordando, mas a gente sabe que fazem uso. Alguns acabam fazendo apologia achando que não, isso é bonito, é legal, não sei o quê. Não lhes parece estranho? Pense comigo. Não lhes parece estranho que os mesmos que fazem a campanha pró-maconha fazem a campanha contra o cigarro comum? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Fiz essa pergunta numa universidade. Eu não sei porque o professor entrou num assunto polêmico assim, né, falando de várias coisas. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Por que eu fiz essa pergunta aqui?
Por que os caras que defendem a maconha, eu já vi o mesmo cara, o cara vai lá, às vezes nem sei se ele é usuário, mas ele vai lá e faz a defesa da maconha, até às vezes de outras drogas, tal, às vezes liberação de todas as drogas, mas ele é contra o cigarro. É só o cigarro que é um problema? Cancerígeno e tal? Só o cigarro é um problema? Maconha, cocaína e outras drogas não são um problema? Por que o mesmo faz uma campanha para um e uma campanha para outro completamente diferente, ao invés de ele fazer uma campanha contra todos? Aí ele deu uma risadinha assim. Você precisa entender, só que não vai dar para explicar nessa aula, porque vai nos gastar muito tempo, né? Isso na universidade, vai nos gastar muito tempo, eu tenho que retornar a matéria aqui, nós nos estendemos demais, mas talvez você já tenha ouvido falar de nova ordem mundial, né? É complicado, mas depois a gente conversa sobre isso. Pois é, professor me deixou naquela dúvida. Por que é que fazem a campanha para um e não fazem a campanha para outro? E ninguém pergunta. Opa, quase derrubei o catecismo aqui da mesinha. E ninguém pergunta pro político por quê? Ninguém pergunta pro cara da ONG por quê? Né? Ninguém pergunta. E até pela proteção, a gente falando aqui de proteger a vida, né? Tem um videozinho que correu aí provavelmente pelo TikTok também, mas eu recebo pelo Instagram, não tenho TikTok. E aquele Reels, um rapaz fazia uma entrevista falando de um animal que não existe. Posso fazer uma pergunta? Vocês protegeriam, né? Vocês assinam aqui esse abaixo-assinado. Nós estamos querendo fazer uma campanha para que os nossos órgãos defensores, protetores dos animais possam fazer uma campanha porque está em risco de extinção. Ele falava um animal lá, uma ave que não existe. Vocês podem assinar? Pessoal, não, claro, isso é uma grande causa. E pá, a pessoa nem sabe se o animal existe. O animal não existia. O animal não existe, mas ele falou, é um animalzinho, nossa, vamos salvar os animais. Aí ele falou, tem uma outra campanha aqui também que eu tô pegando, é para proteção dos bebês que estão na barriga das mães, né? Para que não haja a morte dos bebês, né? Porque os bebês são inocentes e tudo mais. A mesma pessoa que assinou para um animal que não existe, não assinou para um ser que é igual a ele e com uma diferença. É inocente. Ele é um pecador, então ele já não é mais inocente. Mas a um inocente, ele não assina uma campanha para proteger a vida de um inocente, uma pessoa que tem alma igual a ele, que quer ter a mesma vida, porque ele tem a oportunidade de estar vivo, mas de um animal que não existe, esta pessoa faz questão de assinar porque diz que está ajudando a sociedade. Que sociedade estamos construindo? Estamos construindo o quê? Então, estas coisas precisam ser pensadas. Você precisa pensar essas coisas. Você não pode... Prestem atenção, meus irmãos. Você não pode só pegar o discurso falado assim, armas é ruim. E aí você não para analisar situação nenhuma. Leandro, mas veja bem, se armas não existissem, mas elas existem. A política é uma ação prática. Você não toma a decisão baseada no que você gostaria que fosse. Porque, pensa comigo, Leandro, mas se as armas não existem, mas elas existem. Então, mas as pessoas de bem poderiam não usar, mas os de mal estão usando. E como nós vamos fazer? E já está num nível que esse pessoal compra arma lá de fora. E não faz muito tempo, e vocês assistem jornal, vocês viram um cara no Rio de Janeiro usar uma bazuca. Eu acho que foi no Rio. Mas eu lembro da outra coisa. O cara usava uma bazuca, parecia aquela bazuca do Rambo, e explodiu um helicóptero. E a gente acha isso normal? Isso aí não é o que tem que ser, não é esse que tem que ser retirado as armas dele, não é esse que é o risco para a sociedade, porque o risco para a sociedade é o pai de família e não esse cara. Entende? Pensa um pouco antes de falar. Eu não estou falando para você, se você não quer ter armas, não tenha. A igreja permite, né? Agora, você precisa aprender a defender aqueles que você ama.
Defenda-se e saiba defender os outros. Porque a coragem é algo necessário. E se não é nas armas, é nas palavras. Nem sempre você vai ter que ter o discurso bonitinho. Às vezes você vai ter que falar duro, firme, pesado, porque senão não vão te escutar e você não quer perder a alma do outro. Preste atenção, o próprio Jesus disse, olha, não vos preocupeis com aqueles que matam a carne. Se preocupe com aqueles que podem matar sua alma, porque aí, se você tiver a alma morta, por causa de a perda é eterna. Mas o pessoal insiste em, vamos dialogar. Nem sempre dá para dialogar. Ai, mas a pessoa não é uma pessoa má. Tá, então este assunto precisa ser melhor discutido. Se você não está preparado, nem discuta. Agora, se você está preparado, acabe com isso. Ou então já corte a conversa. Agora, não adianta ficar entrando tudo, tem que ter um diálogozinho. Não vai dar certo. Você vai se dar mal, você não está preparado para isso. O outro vem mais esperto, com mais malícia e tudo mais. Até isso eu falei. Aulas anteriores, olha, vocês foram fracos. Vocês que perderam rede social, agora recuperaram, não sei o que, são ameaçados daqui, depois tomam um ameaço dali. Por que essas coisas acontecem na política? Porque o pessoal passa o tempo inteiro da eleição dizendo assim, o político tal é um bandido, só tem bandido aqui, os outros são bandidos. Meu amigo, como é que você lida com o bandido quando ele não está armado e ele está aqui? Ó? Você confia nele? Então, se você não confia nele, por que é que você está tentando jogar o jogo certinho, sabendo que ele vai tentar, utilizando regras que estão na lei, que estão no Congresso, que estão na Constituição, mas ele vai deturpá-las para pegar talvez um comentário seu, extremado, com apoio de imprensa, e acabar com a tua reputação. E ao acabar com a tua reputação, ainda vai criminalizar o que você disse. Você sabe que ele joga desta maneira. Meu amigo, você se candidatou, você se elegeu, você tem eleitorado, tem militante, você vira para resolver. Não sou eu que vou resolver. Eu não trabalho com política e não tenho intenção de trabalhar com política. Meu negócio é analisar. Ok? Agora, eu estou dizendo para você, você está indo lutar contra, né? Você vai para um ringue de boxe contra um outro. Você sabe que o outro usa de formas ilegais e ele comprou o árbitro. Então o árbitro vai passar um pano para tudo que ele fizer de errado. Ele vai bater nas partes baixas, só que se você bater na parte baixa, o juiz te pune. Só que você tem que ver um jeito de você lutar essa luta. Você já está no ringue. Você já aceitou a aposta. Você não tem como sair dali. Se você sair dali, você será vastamente humilhado. Agora você precisa ver algum modo de saber se defender. Ou você vai cair como um patinho. Isso para os políticos. Para você que não é político, entenda, você precisa proteger-se e proteger a sua família, a sua vida do mal físico e do mal espiritual, principalmente o espiritual. Então você precisa proteger-se, defender sua família, ter coragem, botar para frente e encarar este perigo. E aí, meu querido, quer ter arma? A igreja não proíbe. Não quer ter arma? A igreja também não proíbe. Mas a igreja exige de todos: defenda-se e defenda aqueles que você ama. A todos vocês, que Deus os guarde.